E tava bom. Maravilha! Bem-vindos, Opa. bitcoinheiros de plantão. Hoje, cara, a tela tá cheia aqui, tá quase sem espaço aqui. Bem-vindos, Otto. Otto, primeira vez que você vem aqui, eu vou pedir para você, se quiser se apresentar rapidinho, João Noctus e o nosso querido Narcélio aí, que já é da casa, ele entra chutando a porta aqui, tá sempre bem-vindo. A gente chamou vocês aqui porque essa semana foi um momento importante para o Bitcoin, porque foi ativado o Taproot, uma atualização talvez a mais importante depois do Segwit, que aconteceu em 2017, e que passou lisa, né? Relativamente passou liso, não teve muito estresse, não teve muito conflito, não teve historinha, não teve gente se encontrando aí a portas fechadas para tentar decidir as coisas, mudar o rumo das coisas, passou bem. Para quem não sabe o que é Taproot, a gente fez uma caralhada já de vídeos a respeito. O Narcélio já veio falar, o Dov gravou um outro vídeo essa semana falando das atualizações do Taproot. E se você estiver no Discord, você pode dar o comando lá, o aka Taproot, que ele vai te mostrar todos os vídeos dos bitcoinheiros relacionados ao Taproot. Mas, como a gente não quer ser mala, em 30 segundos vou tentar dar uma introdução breve e superficial sobre o que foi essa atualização, e depois aí o Narcélio, o Otto e o João podem complementar ou corrigir alguma besteira que eu eventualmente possa falar. O Taproot, ele colocou algumas melhorias no protocolo base do Bitcoin, entre eles a introdução das assinaturas Schnorr, que tinha propriedade intelectual aí, tinha direitos aí reservados quando o Satoshi lançou, e basicamente vai permitir algumas melhorias em termos de privacidade, porque não vai dar para distinguir na time chain a diferença entre transações multisig e single sig. Vai economizar um pouco de espaço também nas transações, o que é bom, porque a gente quer economizar em taxas, então principalmente transações multisig que ocupam mais espaço vão poder ter essa economia. E essa alteração também permite outras melhorias no protocolo que podem ser construídas em cima disso. Então, por favor, se alguém quiser acrescentar algo, se faltou algo importante ou falei alguma besteira, agora é a hora de me corrigirem. Narcélio, Acho que era Otto legal, e João. antes de entrar no detalhe dos blocos e por aí fora, de precisamente algum dos nossos convidados complementar um pouquinho isso e explicar a Taproot, Schnorr e as vantagens, não é? Talvez, acho que era interessante ficar aqui neste episódio aí um pouco um complemento. Perfeito. Otto, se você puder fazer isso, já quiser se apresentar para o público do canal, que é a primeira vez que você vem aqui, seja muito bem-vindo. Está convidado aí para se apresentar e complementar aí a introdução sobre Taproot. Tá bom. Primeiro aí, obrigado pelo convite. Bom, falando assim bem rápido de mim, eu sou da área de tecnologia, programador igual o Narcélio e João. Conheci Bitcoin há alguns anos, meu interesse foi crescendo aí pela parte técnica e vim lendo e estudando sobre o assunto, participei com eles aí de seminários, grupos de estudo que a gente organizou. E aí, um dos assuntos foi o Schnorr e o Taproot, e eu também os descriptores, os output descriptors. A gente ficou testando, tentando criar na testnet primeiro uma transação Taproot, eu e João e outras pessoas também no Discord. Até que a gente conseguiu fazer, e essa ideia a partir de João até, né, de esperar o dia da ativação para a gente fazer uma transação aí no primeiro bloco. Aí sobre essa atualização, ela inclui 3 bips, né? Vou falar o mais simples, que você já falou, que é o Schnorr. As assinaturas Schnorr, já são esperadas há algum tempo, né? Elas têm uma vantagem que elas podem ser agregadas, então várias chaves públicas ou várias assinaturas podem ser juntadas numa só e validadas de uma única vez. Isso não só ocupa menos espaço na blockchain, como também é mais rápido de validar pelos nós. Todas as transações Schnorr, todas as assinaturas Schnorr de um bloco podem ser validadas de uma vez pelos nós. Aí tem um ganho aí eu li segundo alguns posts no Stack Exchange, que é de 2 a 2,5 vezes mais rápido. Então é bom que mantém ou até deixa mais leve, né? Rodar um nó em equipamentos leves, né? Não ficar igual certas moedas que você precisa de um computador super potente. Ganho de eficiência. Exatamente, E tem uma coisa sobre as assinaturas também, que elas têm uma prova de segurança.
existem algumas premissas assim, criptográficas que podem ser provadas no caso do Schnorr, que no ECDSA, que é usada hoje, não existe essa prova. Então, elas são seguras teoricamente, enquanto que o ECDSA a gente não tem essa confirmação, mas elas vêm sendo usadas há décadas já, então é meio que empírico isso. Né? Mas acho que a gente pode concluir disso que o Schnorr é pelo menos tão seguro quanto o ECDSA. E ela vem até sendo usada em outras altcoins, né, como Bcash, por exemplo, já usa Schnorr tem um tempo. E a grande vantagem dela, assim, primeiro ela é um pouco menor também, ela ocupa 64 bytes, uma assinatura. No esquema que o Bitcoin usa hoje varia, mas geralmente 71 ou 72 bytes. Então, o Schnorr é mais barato até para single sig, um pouquinho só mais barato. E a grande vantagem dela é a linearidade, que eu já falei, você pode agregar várias assinaturas numa só. Vocês querem comentar aí alguns outros bips? Na série, João? Eu complementar aqui o que o Ivan falou, uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que você pode fazer um contrato externo, né, um script externo, e não precisa botar ele na blockchain, e você deposita o Bitcoin nesse contrato, num hash desse contrato, né, no endereço com Taproot, aí executa o contrato externamente, dependendo das condições, e no fim das contas vai aparecer lá, na hora que gastar, só um hash, que ninguém sabe qual é o contrato, o que fez, o que as pessoas fizeram. Isso eu achei bem interessante. Foi o que o João fez na transação dele. Diferente de mim. Eu não entendi, mas então, se o João puder explicar, ou se você puder... Porque, bom, no Bitcoin, todas as moedas elas ficam em condições, né? Que o Satoshi chamou só de script. Que ele não preocupou com o marketing para dar uns nomes bonitos, chamou só de script. Esses scripts eu reconheço, assim, eu entendo mais como smart contracts mesmo. São programinhas que têm cláusulas. Quando as cláusulas são satisfeitas, você pode tirar as moedas de lá. A maioria das moedas, das transações, elas ficam num contrato com duas cláusulas, né? A pessoa pode tirar as moedas daqui, se mostrar a chave pública e mostrar uma assinatura compatível. São só essas duas cláusulas. Se você satisfaz as duas cláusulas, você tira as moedas daquele endereço, daquele contrato, daquele script. E existem scripts mais complicados, tipo os da Lightning, né? Um canal da Lightning, para você depositar e tirar, também são contratos. Esses contratos eles têm um tamanho grande e tal, maior que uma transação normal, que você tem que colocar na blockchain, eles são caros. Então, assim, cada byte pode custar no mínimo um satoshi, e aí com essa possibilidade que o Schnorr trouxe de você poder manter esses contratos fora da blockchain, todas as transações vão ter dois tamanhos só. Ou é a transação que vai gastar direto da chave pública, ou é a transação que vai gastar de um contrato, de um hash. Então, as transações ou vão ter menos de 200 bytes ou menos de 300 bytes. Ou vão ser gasto de uma chave pública ou gasto de um script, de um contrato. Que ninguém sabe qual vai ser, porque vai ficar externo, né? Diferente, por exemplo, dessas outras criptomoedas aí que tem smart contracts complexos, gigantescos, aí acaba ficando muito caro você interagir com eles na blockchain. Você tem que ficar gravando na blockchain aquela informação gigantesca. É caro e sujeito a erro, né? Quanto mais complexo, pior, né? E não tem como... São vários problemas dos smart contracts, né? Eu sempre achei a ideia interessante, eu sempre achei que... Eu sempre tive uma visão mais parecida com a do Mike Hurney, o cara que deu o Rage Quit aí há uns anos, que desde o começo ele sempre pensava no Bitcoin como sendo uma plataforma com coisas mais legais. Eu acho que esse é um dos motivos da frustração do cara, que foi um dos primeiros... A primeira vez que alguém citou Schnorr, se eu não me engano, foi numa thread dele de 2012. O pessoal discutindo escalabilidade, ele gostava desse termo de escalabilidade, aí falaram Schnorr pela primeira vez lá em 2012. E essa lenga-lenga aí vem desde muitos anos atrás. Mas, assim, tem vários problemas a ideia do smart contract. Por mais que eu acho que vai ser o futuro, você não pode, por exemplo, mudar. Você fez uma vez o programa de computador, você tem que mudar sempre, né? Não existe programa versão final. Você fez o programa, você tem que ficar atualizando. Mas o smart contract, não, você deixa lá e aí precisa mudar alguma coisa. Como é que faz? Não tem jeito, né? Faz outro. Aí, esse é um dos problemas dos smart contracts atualmente. Não, tem que ser, eu acho que tem que ser muito simples. Eu acho que para funcionar tem que ter algumas características. Uma é zero interação com o mundo físico. Ou seja, tem que ser algo cujas condições não dependam do mundo físico. É esse pessoal que tenta pôr coisas do mundo físico, depois precisa de oráculo, não sei o que, eu acho que estraga tudo. Então tem que ser algo puro,
para execução digital sem nenhuma relação com o mundo físico. E em segundo lugar, tem que ser super simples, né? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo bem básico. Uma escrow account, que depois divide entre duas partes. Tudo o que cai naquele endereço vai 50% para o cara A, 50% para o B. Uma coisa assim, bem simples. Isso funciona bem. Você começar a inventar coisas mais complexas já não faz sentido, né? Há aquela brincadeira, os smart contracts não são smart, porque eles têm que ser bem burrinhos e bem simples, e não são contracts, porque eles não têm validade jurídica, né? Eles têm uma execução automática, mas obviamente que do ponto de vista jurídico não são contratos, né? Então não são nem smart nem contracts, mas sim, acho que dá para fazer coisas interessantes e algumas ainda nem imaginamos, né? A Lightning é um exemplo, né, do smart contract. Tipo, o que acontece na Sim, Lightning é uma sim. coordenação entre usuários e só os usuários envolvidos, né, naquela transação que tem consciência daquele contrato, né, daquele canal que a gente chama. E agora com o Taproot, ou seja, a gente tem essa camada de coordenação, acredito, a Lightning é uma oportunidade, né, para criar outros modelos de criação de canal, né, entre aspas, usando, né, agora essa nova composibilidade aí para Lightning, por exemplo, né, ou para outras segundas camadas, tal, né, porque no fim é as segundas camadas que são redes menores que a base, né, ou menos importantes. Não é que a transação é feita offline, ela é coordenada online, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, pode ser numa Lightning, tipo, pode ser automatizado, né, para facilitar no protocolo. Então, a gente, né, agora a gente vai começar a ver aí, talvez, implementações, tentativas, né, de usar esse novo esquema aí para gerar novas condições diferentes, tal, de repente melhorar, facilitar a transferência de canais entre partes, enfim, assim, né, entre nodes diferentes, swaps e afim. Essa diferença que o Nassali comentou, e o que o Davi está falando também sobre a Lightning, é que, por exemplo, na Lightning, hoje, a gente precisa publicar esse scriptzinho que vai lá para o multisig, e a gente precisa publicar todas as condições. São elas, eu preciso, cada parte precisa mostrar a chave pública. Ou então não, depois que passa tanto tempo, a outra parte pode pegar seus fundos e tal. Todas as condicionais precisam ser publicadas hoje. O Taproot, através do chamado MAST, ele permite que a gente escreva essas condições como se fosse numa árvore, e essa árvore ela vai ter os galhos, né? E quando a gente precisar gastar a condição específica, a gente só precisa informar o caminho que a gente fez até chegar nesse galho. A gente não Exato, todos precisa os outros publicar a nunca vão árvore saber. inteira. Exatamente. E isso ofusca muito do que era, entre aspas, o contrato entre as partes, né? Como a pessoa só vê Sim. o caminho de sucesso, não dá para... Há muita informação que não se sabe e que é bom que não se saiba, né? Protege muito a privacidade. Perfeito. Fora o espaço também, né? Ocupa menos espaço. Exato. Sim. Sim, mas eu acho que a questão de privacidade é talvez mais importante ainda que a do espaço, hein? O fato de só se ver o caminho bem sucedido e toda a complexidade do que eram as condições acordadas, ninguém vai saber. Acho bem legal, fica omissa, né? Perfeito. No eu caso falei da que a Lightning... gente... Fala Desculpa, pode ir. Não, que o caminho bem sucedido no caso da Lightning é só uma assinatura, né? Não dá nem para saber que era Lightning, multisig, nada disso. É bem mais privado mesmo. Perfeito. Eu falei que a gente não ia revisar Taproot, mas ok. Para você preguiçoso que não ia atrás dos vídeos que a gente já fez, acabamos de fazer aqui uma boa revisão aí sobre as melhorias do Taproot. Muito bem. Dito quem for isso... interessado, desculpa te cortar rapidinho. Quem for interessado, quiser ler sobre os BIPs, são de número 340, que ele fala sobre Schnorr, 341 sobre o Taproot em si, que é o Segwit versão 1, né? O 342, que é sobre a validação dos scripts, que a gente estava comentando, e essa questão da árvore é o 114. Se quiser, só jogar no Google aí que você acha rapidinho. Perfeito. Dito isso, esses 3 indivíduos presentes aqui no programa hoje fizeram uma jornada, por algum motivo eles estavam motivados
a incluírem, a serem os primeiros a incluírem transações Taproot no bloco de ativação. Então, eu queria entender o porquê da motivação e queria saber também como foi essa jornada para vocês, o que vocês tiveram que fazer, qual foi o caminho percorrido aí para essa saga para conseguir incluir uma transação Taproot no primeiro bloco, que, só para deixar claro, foram 16 transações Taproot no primeiro bloco. Dessas 16, 3 foram de brasileiros, é isso? Isso. 3 foram de cada um que a aqui. gente sabe, né? Que a gente sabe. Exato. Perfeito. Quem quiser começar aí, conta por quê, qual a motivação de fazer isso e como foi essa jornada aí. Bom, eu posso começar. Compartilhar minha tela também. Boa. Inclusive, nós três, a gente estava em call, mas infelizmente pela emoção, assim, eu não consegui gravar. A gente queria acordar, eu queria acordar na hora, falei, vou colocar o relógio para as 3. Não, isso porque a gente estava Já vendo tinha a passado, estimativa, na teoria, né? Em tese, esse bloco da ativação do Taproot iria confirmar umas 6, 7 horas da manhã. Acabou que foi muito antes disso, tá ligado? Tá conseguindo ver minha tela aí? Sim. Beleza. Eu criei essa thread aqui no Twitter, depois pode botar na descrição, talvez. Sim. A minha motivação foi o seguinte. Na época que saiu o Segwit versão 0, o Narcélio ele tinha feito uma transação, uma das primeiras transações gastando uma transação Segwit, né? E na época ele escreveu lá na transação Narcelius here. E tipo assim, eu fiquei fascinado com isso na época. Eu falei, caramba, nem sabia que dava pra escrever coisa na transação. Ainda mais, tipo, sendo uma das primeiras pessoas a fazer isso com Segwit, né? E isso me motivou a, tipo, estudar mais sobre Bitcoin, o código em si, como é que as coisas funcionam e tal. Até que, depois de 4 anos, né? Um grafiteiro de Segwit inspiração, né, o Narcélio? Tipo isso. E aí, enfim, esperei 4 anos, estudei durante esse tempo todo também, para conseguir fazer essa transação com o Taproot. Aí a gente Teve foi tempo de fazer o site também, né? Reservar Ele comprar estava o pulando domínio. na Colocar história o do site site, também, mas fala aí do já site. já chego lá. Aí o que a gente estava comentando, né? Tipo, era para sair mais ou menos 7 horas da manhã, esse bloco. Só que aí, do nada, começou a minerar muito rápido, assim, tipo, num período de 1 hora saiu 18 blocos. Acho que teve 5 blocos que saíram em 5 minutos, não foi? Sim. Não. O que é? Será que era um tipo de vanity aí? O minerador queria. Alguém ligou, o pessoal começou a ligar a máquina só para pegar esse bloco específico. Pode ser que Provavelmente. É como Não, no eu halving, acho, no halving houve uma corrida, não? Não será? eu acho que diz a lenda que em todo. Porque o bloco onde o Taproot foi ativado, ele também era um bloco de ajuste de dificuldade. Diz a lenda que antes do ajuste de dificuldade, os mineradores dão uma aproveitada para dar um overclock. Mais barato. Diz a lenda. Mas assim, eu lembro que eu estava na correria, né? Os dois aí fizeram muito tempo antes, eu deixei para a última hora, como sempre. E teve um momento que eu falei, não, falta 30 blocos, de repente passa 18, do nada, assim, como assim? Aí comecei a correr. Aí do nada estavam tipo 6 blocos e o Narcélio estava tentando ainda fazer. Sendo que, tipo, uma semana antes eu tinha perguntado pro Narcélio, conseguiu fazer? Ele falou, não, mas também não quero ajuda não. Ele ficou lá, tipo, lá tentando até o último segundo, quase. Aí tá aqui um bloco antes de ativar de fato. Desculpa, ô João, acho que você vai comentar depois essa história de ele não tinha conseguido fazer, ou seja, quais foram as dificuldades encontradas, qual era a dificuldade técnica para conseguir fazer essa transação? Eu tenho curiosidade em saber. Se não quiser falar agora, mas depois comenta disso, por favor. Beleza. Vou só terminar aqui então. Tá. E aí tinha um cara fazendo uma live stream mostrando, ele fez uma live, um programinha aqui que mostrava todas as transações na mempool que estava acontecendo, que eram Taproot. Isso antes de ativar, né? Então você vê que começou a rolar, rolou mais uma aqui assim. A qualidade está péssima, mas dá para pegar uma ideia.
E aí, eventualmente, apareceu ali uma transação que foi o Narcélio que mandou. Mas um cara, não, esse é o B106, esse cara é fenomenal. Sim, esse cara é foda. Mas... E aí apareceu a minha logo em seguida aqui. Deixa eu ver. Isso aí foi a fila. Narcélio. Foi. E aí a gente começou a publicar isso para Mempool, né? E aí entrou do Otto também. Sim, logo sim. depois. Ele cortou o vídeo bem na hora que a minha ia aparecer. Né? Pô, sacanagem. Só uma curiosidade sobre esse cara aqui. Ele coordenou, junto com algumas mineradoras, antes da ativação do Taproot, aquele detalhe, né? As transações são fora do padrão, digamos assim, non-standard. Ou seja, são transações que qualquer um pode gastar antes de ativar essa alteração. E aí ele pegou alguns outputs que já tinham na rede, que eram, entre aspas, Taproot, mas como esse soft fork ainda não estava ativado, qualquer um poderia gastar, certo? E ele gastou essas transações de fato. Porque é uma transação que qualquer um poderia fazer isso, entendeu? Porque no Bitcoin, como essas modificações elas têm que ser retrocompatíveis, têm que ser facultativas, né? Tudo no Bitcoin é voluntário. O formato da transação, ele já era... já existia esse formato, né? Um tipo de transação qualquer um pode roubar dinheiro. Mas aí a diferença é que a partir desse bloco do Taproot, agora não mais, né? Os nós não vão deixar qualquer um pegar a transação. E aí já tinha algumas moedas depositadas em alguns endereços que os mineradores podiam ter pegado os satoshis lá, mas por algum motivo não pegaram. Eu acho isso até estranho, né? Porque em outras criptomoedas aí, se tiver alguma moedinha dando sopa lá, os mineradores fazem o MEV lá e extraem o valor que está dando sopa. No Bitcoin não, ficou lá de grila. O João muito, e o... Narcélio? Não, era pouquinho. Troco. Era por Se isso. tu somar todas essas aí, vai dar um valorzinho considerável, tá? Mas você acha para o minerador, imagina qual é o valor, imagina a teoria do jogo nisso. É interessante deixar esse bounty aí, né, para a teoria do jogo, para entender com quem que você está lidando, né? Que tipo de minerador você tem na rede. Mas veja só, antigamente esse tipo de transação era conhecido como doação aos mineradores, porque é uma transação que qualquer um pode pegar, obviamente o minerador vai pegar. Ela era conhecida assim, aí depois do Segwit, o Segwit passou a usar essa transação com algumas regras adicionais, aí com o Taproot também se usa essa transação com novas regras adicionais, então cada extensão do funcionamento do Bitcoin vai pegar esse tipo de transação e vai incluir mais regras. Mas é estranho que os mineradores não pegaram. O João o endereço é compatível, assim, a rede não liga. O nó do Satoshi que ele fez em 2009 está lá, considerando isso tudo que está acontecendo normal, né? Muita gente me perguntou o que eu preciso fazer, preciso atualizar alguma coisa, não precisa fazer nada. É tudo facultativo, tudo voluntário. O João e o Otto, eles inclusive tinham depositado satoshis em endereços desse tipo, que qualquer minerador podia roubar há muitos dias, né? Eu até tinha pensado antes em fazer esse depósito só no último bloco para não ter essa possibilidade, mas realmente eu achei estranho que não existe esse risco. Os mineradores não queriam aqueles satoshis. Marcelo, então, tecnicamente... Mas espera aí, só porque é uma questão de, tipo, interesse econômico para o minerador. Se o minerador ele vai pegar aquele bounty lá que vale, sei lá, são alguns satoshis, mas o efeito que isso pode ter para FUD, para desvalorização, né? Enfim, ele pode pensar, não vale pegar esse fundo. Não acho que seja uma análise económica. É econômico. Não Exato. acho. Mas não acho. Eu acho que nenhum minerador está incentivado a pegar esse fundo. Com medo de FUD? Eu acho que Eu também não sei não, Dove, porque ela é uma transação válida para a rede. Esse tipo de transação, ela sempre então, porque ninguém entendeu? pegou. A gente tá tentando, eu estou tentando só pensar aí eu já não sei. Então, para porque, mim, tipo essa assim, é a motivação. No caso da minha transação e de muitas outras que estavam fazendo, a gente chegou a mandar com uma taxa relativamente alta a transação. E ninguém pegou, um valor considerável também. Eu queria entender... Mas simplesmente acho que os lá. mineradores foram simplesmente amigáveis, assim. Mas se fosse, sei lá, se fosse acho que o reward de um bloco, eu não sei, por exemplo, aí é isso? Não, acho que não, entendeu? Porque aí é tipo, bom, o cara vai falar, pô, é um bloco inteiro, vou pegar isso aqui, quero que se foda. Tipo, não, né, mas, são 100, sei lá, 1 milhão de satoshi, tipo, vai falar, qual é o risco-benefício, né? Ele não sabe o que vai acontecer, como o mercado vai reagir, como o Bcash lá, como o BSV vai falar
que foi ele que atacou, que é Anyone Can Spend, o caralho, tá cheio desses caras. Mas o interessante é que esse B10C, ele juntou essas transações, ele entrou em contato com o minerador e ele gastou. Eu não sei para onde foi o Satoshi, se foi para o minerador, se foi para algum outro lugar. Ele teve que entrar em contato com o minerador e falar, vamos pegar esses Satoshis aqui, eles estão dando sopa, vamos pegar? Os mineradores aceitaram, vamos. Mas depois que ele fez isso, eu tentei fazer a mesma coisa, porque sobraram alguns outputs lá que poderiam ser pegos. O valor somado deles era baixo, tipo 9.000 satoshis. Mas nenhum minerador me respondeu. Mas na semana... Talvez para quem está escutando, e até para mim fica interessante saber o que tecnicamente, ou que informação que tem nessa transação que permite com que qualquer pessoa possa gastar. Por que ela pode ser gasta antes da ativação do bloco e não pode ser gasta depois da ativação do Taproot? Esse tipo, porque como eu falei, tudo no Bitcoin fica depositado em smart contracts. Esse depósito aí, esse lugar onde estão essas moedas, esse script, esse contrato, ele não tem cláusulas, ele só tem um ok, pode pegar. Então, assim, você bota Bitcoin lá, qualquer um pode pegar. Aí, a ideia do pessoal que bolou o Segwit foi usar essa transação e colocar novas regras de condição de gastos nessa transação. E aí, a cada nova implementação tem novas regras. Então, assim, era só o ok, qualquer um pega. Agora qualquer um pega desde que a assinatura lá no bloco de witness esteja compatível com a ciência SAT, com a regra tal. Aí tem uma série de regras novas que são verificadas pelos full nodes. Então, agora não é mais qualquer um, é qualquer um desde que, se a transação tem um SegWit, segue um determinado conjunto de regras, e aí com o Taproot tem novas regras, e aí futuramente vai ter novas regras. Vai ficando cada vez mais restrito. Estamos vendo. Só uma informação. Os nós que não conhecem essas novas regras, eles só veem nessa transação 2 valores na pilha. No caso do Segwit, eram 0 e um hash de chave pública. Então, esses mineradores, esses nós, aliás, que não conhecem essas regras, eles colocam esses 2 valores na pilha, veem que o topo não é 0, então eles falam, tá ok isso aqui para mim. Só os novos é que pegam esses 2 valores e montam o script completo, colocando os outros opcodes, o hash, o verificar a assinatura, essas coisas. Entendi. Então, antes da ativação, se você mandasse, você não poderia mandar diretamente para os nós, porque eles diriam que aquela transação não é padrão, é não standard. Mas se viesse dentro de um bloco já, que só o minerador pode fazer isso, eles deixavam passar. Sim, só dando uma explicação assim um pouquinho mais técnica, isso aqui é um formato de uma transação, tipo assim, o que o teu node ou sua carteira tem que mandar para ser incluído num bloco, né? São várias informações, o número de versão, quantidade de inputs, o input em si que você está gastando, né? A moedinha que você está gastando, a sua assinatura para gastar, para onde que ela vai. Sempre quando eu estou mandando o Satoshi, o Bitcoin para alguém, eu tenho que definir uma condição de gasto. Então aqui eu estou falando que 3 Bitcoins só o João pode gastar, ou 3 Bitcoins só o Satoshi poderia gastar. Isso aqui é feito escrevendo o script que o Nassali falou. Isso aqui também tem um apelido de locking script. Então imagina que você fechou um cadeado aqui, nesse UTXO, nessa moedinha. E para você gastar isso aqui, você tem que abrir esse cadeado. Como é que você faz isso? Botando a assinatura. Então, nesse exemplo aqui, eu peguei essas mesmas moedinhas que estão travadas aqui agora e estou gastando elas, certo? Uhum. No caso de uma transação que a gente chama de... que você está travando ela para uma chave pública, o script seria mais ou menos isso aqui que teria escrito. Tá? Um monte de opcode e tal. Na transação Anyone Can Spend, ela também é um script, que o script ele é op-true. Ou seja, quando eu colocar isso aqui na pilha para executar a minha assinatura, ele vai verificar de acordo com esse script. E esse script vai retornar verdadeiro. Ou seja, qualquer um pode gastar. Exato. E a atualização do Segwit e do Taproot, que é o Segwit versão 1, eles funcionam em cima desse script aqui. E por que foi feito dessa forma? Para ter essa compatibilidade, né? Com quem não queria atualizar e tal, para não ter um hard fork. Perfeito. Só para tirar uma dúvida aqui, não sei se eu entendi direito, mas o Otto disse, ou eu entendi, que essas transações não poderiam ser enviadas para os nós, porque os nós iriam identificar essa transação como não padrão, né? Não standard. E que essas transações teriam que ser enviadas direto para os mineradores. Como que é feito isso? Mandar uma transação direto para um minerador?
É entrar em contato com eles mesmo, via e-mail, qualquer forma de contato que você tenha, você cria a transação, manda o hex dela, né, o hexadecimal, e aí eles publicam lá, se eles Você quiserem. quer dizer Porque o o pool seu de Node, mineração, né? Não o o seu minerador. Node e de todo mundo tem uma verificação para saber se ela é um padrão ou não. Foi incluído isso no código para evitar que pessoas façam merda, basicamente. E aí você não consegue publicar uma transação que vai indo de Node em Node até chegar no Node do minerador que seja fora do padrão, entendeu? Tá, vocês tiveram que fazer isso, então, pelo que eu tô entendendo. Se a gente quisesse gastar essa transação que a gente fez Taproot antes da ativação, sim. Ah, ok. Foi o 1.0. que esse A cara gente- fez. A gente esperou o bloco. Aí a gente não Exato. precisou fazer isso. Entendi, perfeito. A gente antes fez o depósito no endereço. O endereço é um bash 32, ele já era compatível, né? Eu fiz até o depósito pelo Electron, Bash que ainda não 32 sabia que é Taproot. Aí deposita lá, eles depositaram também nos endereços, endereço normal, bash 32, mas para tirar de lá, a gente teve que esperar o bloco da ativação. Então, as nossas primeiras transações foram transações de gasto, né? A diferença foi essa. Teve até um cara maluco aí que pagou uma taxa gigantesca para fazer um depósito e depois ficou comemorando que foi o primeiro que depositou. Tipo, tem 20 pessoas que fizeram isso antes dele, né? Mas o povo lá dando like no Twitter, o cara todo feliz porque gastou uma fortuna para fazer um depósito no endereço que, sei lá, todos nós já tínhamos feito o depósito, não tem novidade nenhuma nisso. Mas o cara, que nem no meme lá, o cara no terceiro lugar, estourando champanhe, feliz da vida. Exato. Só terminando aqui a jornada que, no meu ponto de vista, né? E aí, enfim, depois que a gente mandou as transações para o mempool, o bloco ativou de fato e o bloco confirmou, né? O Miguel até tinha botado lá no site da mempool para fazer esse efeitozinho aqui de parecendo que foi tipo ano novo, tá ligado? Uma nova era assim no Bitcoin. E aí a gente em call no Discord, a gente começou a comemorar e tal. A gente olhou a nossa transação, nenhuma delas foi confirmada. E a gente, como assim? Não, mas Deu peraí, merda, peraí. coisa errada. Vamos voltar um pouquinho, que o Ivan perguntou como é que nós fizemos essa transação. Exato, e quais foram os Sim. desafios que o Narcélio, que o Narcélio não estava conseguindo fazer, enfim, Então, como foi fazer isso? Bom, da minha parte, você perguntou por que vocês fizeram, né? Olha, se vocês souberem de alguma coisa mais divertida para fazer domingo de madrugada, vocês me falam, porque eu nem imagino. Dormir, talvez. Cara, ainda mais fazendo a correria, no desespero, na adrenalina, né? Os blocos estão saindo, meu Deus do céu, 3 blocos. Nossa, e agora? Melhor Assim, que balada. Da minha parte, eu quando fiquei sabendo do Taproot, eu já comecei a bolar. Poxa, eu vou fazer muita coisa legal. Vou chamar um monte de gente para a gente fazer uma assinatura, uma transação só, sei lá, CoinJoin, com uma assinatura só, um monte de gente e tal. Só que à medida que ia saindo as funcionalidades, não tinha mais o CISA que ia permitir esse tipo de coisa, não ia ter não sei o quê, as transações iam ficar todas iguais. Eu comecei a pensar, eu acho que eu falei até para o João ou para o Bruno Garcia, vamos fazer uma multisig que não sei o quê, entre a gente. Mas aí, pela questão da privacidade, que é o benefício, né, não tem como provar que foi um multisig. A gente ia ser uma transação normal. normal. Não tem para que fazer. Aí então eu vou fazer só uma transação e escrever. De conceito. Só para... fiz, né? Mas assim, eu comecei a estudar o Taproot, eu segui um roteiro de estudo da Chainside, eu acho, que explica Schnorr, Taproot. Aí primeiro eu tentei montar a transação na unha lá, com programação, não consegui. Eu falei, vou fazer aqui do jeito que o João deve ter feito, que é na linha de comando mesmo, dando comandos avançados para o Bitcoin Core. E assim, não é nada muito complicado, não, mas eu fazendo de última... Na verdade, eu fiz, acho que na quinta-feira passada, eu tinha feito uma testnet, só que foi de madrugada, eu já estava indo dormir com sono, eu consegui fazer. Só que no outro dia eu já não lembrava o que eu tinha feito. Eu deixei para testar de novo na testnet no sábado. E aí, no sábado, eu acho que 1 hora antes, eu ainda estava tentando fazer de novo na testnet. Eu estava errando os valores, eu acho que eu estava tentando passar Satoshi, eu passava Bitcoin, eu tentei, sei lá... Tem uma hora que você tenta passar 18 milhões de Bitcoins ao invés de... tipo... eu acho que era 15 mil, era 15 mil Satoshi, eu botei 15 mil Bitcoins, errei. Mas aí estava naquele desespero, o que está errado aqui, tudo dando errado. Mas assim, a gente seguiu um roteirinho que tem, se você procurar no Google, how to make, sei lá, Taproot Transaction, vem um roteirinho do Merch, né, explicando como é que faz isso na testnet. A gente basicamente... Vamos ensinar, né?
Desculpa te interromper, João, vai ensinar isso aí no final de semana, né? Ah, é domingo agora? No Discord, sim. Ah, beleza. Posso tentar gravar esse também, eventualmente. Mas assim, pior que no sábado eu tava deixando para lá, esperando, não, vai ter tempo, vai ser 7 da madrugada de domingo, sei lá. Aí eu lembro que quando o Peter Turguniev compartilhou lá, falou, poxa, vai ser de madrugada, tô indo dormir, blá, blá, blá. Nessa hora eu entrei no Discord, né, falei, vamos lá, galera, vamos acompanhar o Réveillon aqui ao vivo. Aí na hora que eu chego lá, tá o João e o Miguel zoando de mim, fazendo esse site de péssimo gosto. Decepção, mas aí foi lá que eu comecei a fazer a transação e assim... Eu estava tranquilíssimo, né? Aí, de repente, em 1 hora passa 18 blocos. Assim, meu Deus do céu. Aí comecei a desesperar. Eu lembro que a gente ficava zoando lá. Eu lembrei de um cara, de um cientista que estava querendo filmar a gota de piche caindo, porque o piche é um negócio muito viscoso, leva, sei lá, 10, 20 anos para cair uma gota. Ele fez esse experimento nos anos 70, perdeu a primeira gota, foi beber um chá, na hora que voltou já tinha caído. Aí repetiu nos anos 90, tinha um webcam filmando, ele foi no banheiro, na hora que voltou, caiu, ele, putz, não é possível. Aí a última vez que essa gota caiu, ele morreu 1 semana antes. Assim. Aí eu pensei, poxa, eu vou perder também. E a gente ficou no desespero. Eles têm low time preference, hein? Você vê, né? Que coisa. Dedicou a vida a isso e se ferrou, coitado. Mas, enfim, eu lembro e assim, o João estava falando aí, a gente estava esperando o bloco, o Otto já tinha feito, acho que foi o primeiro a fazer, foi o Otto, não, foi o João, depois ele conversou com o Otto, né, ajudou o Otto a fazer. O Otto tinha uns negócios tudo prontinho nos scripts lá, tudo bem feitinho, ele estava querendo ir dormir também, só que ficou preocupado do programa não funcionar na hora, né, que eu falei para ele, não, fica chuchando isso no full node aí, quando puder vai. Foi o que eu fiz, depois que eu terminei a transação, mandei de 1 em 1 segundo, ficar mandando para o full node lá, na hora que desse, o full node ia publicar. E interessante foi o seguinte, saiu o bloco comemorando, Réveillon, aí as transações entraram no mempool, né? A gente viu aí ao vivo nessa live desse cara, mas aí saiu o primeiro bloco depois. Teoricamente, aliás, a gente não tinha entendido o código também, porque eu achei que... Como é que foi a história? Eu achei que a gente só ia publicar... Na minha cabeça, a gente só poderia publicar a transação quando ativasse a regra. Naquele bloco. Isso. Acabou que um bloco antes a gente já estava mandando para mempool já. Foi isso, é isso. Do nada, eu estava chuchando no bloco lá, aí 1 hora ele foi. Aí saiu o bloco, beleza. Então, nesse bloco vai sair nossas transações. Cadê? Não tinha. Aí deu pau no site lá no Mempool Space, sumiu a transação. Meu Deus, o que aconteceu? E agora? Os satoshis que o Márcio mandou para a Lua, cadê? Né? Perdemos a transação, meu Deus. Aí, não, deve estar aqui em algum lugar, estava no Mempool ainda. Tá, mas por que não entrou no bloco? Estranho, né? Por que não entrou no bloco? Taproot ativado, devia ter entrado, não entrou. Aí surgiu mais um bloco pela Antpool. E nada da transação. Ué, o que está acontecendo? Aí teve maluco falando, não, tem que esperar mais 6 blocos. Aí o Davidson estava lá também, peraí, 6 blocos? Cadê isso no código? Vamos procurar no código. Inventando, Não tem 6 blocos nenhum, não. Tem que passar agora. Aí sai mais um bloco, 100. Uai, Taproot deu pau. Não é possível. Por que não estão botando no bloco? O que está acontecendo? E aí só no terceiro bloco ela apareceu. Ou seja, parece que a Antpool mentiu lá atrás. Não estava preparada, não. Porque foi o pessoal do Antigroup. Porque assim, no começo foi no começo desse ano, né? Os mineradores eles tinham que sinalizar que eles estavam preparados para botar essas transações nos blocos. A Antpool sinalizou. Era mentira. Olha que estranho isso. Então, a questão é que você pode sinalizar, mas teoricamente eles não atualizaram os nodes, né? Que fazem a mineração. Eles só sinalizaram lá. O sinal é para isso. É falar, não estou pronto, já estou usando. Pois é, vai entender, né? Puxa, aí apareceu depois do terceiro bloco. Aí, ufa, pelo amor de Deus. A gente, né? E quem que minerou esse bloco? Foi a Antpool ou foi algum outro? F2Pool, não lembro. Foundry, não sei. É complicado. Será que tem aí um possível tentativa, essa história dos mineradores não terem pego, de ser uma, como é que chama? Um approach aí de espera mesmo? Tipo, um minerador que, tipo a Antpool, por exemplo, não está preparada, não está rodando e eventualmente vai, sei lá, quebrar o consenso, fazer alguma coisa, alguma bobagem. Não sei, acho que não. Tipo, medo muito, né? Bom, enfim, eu não quero meter FUD aí, mas é que eles só finalizando a muito timeline do fork que eu tinha lá, aqui. né?
Então, de fato, lá, o bloco ativou, né? Aí aconteceu tudo isso aí que o Narcelli acabou de falar, que não estavam validando as nossas transações. Tem gente comemorando que o Segwit foi ativado e não o Taproot, né? E aí o pessoal começou a reclamar no... pois é, Segwit V1. E aí o pessoal começou a falar no Twitter e tal, pô, esse bloco não saiu nada ainda, e ainda não. Aí, de fato, 3 blocos depois, né, confirmaram nossas transações lá. Tá aqui nossas 3 transações, o chupanarcelio.io, que foi um domínio que eu comprei para zoar o Narcelli. Do Narcelli Still Here, e do Otto também, ele escreveu uma mensagenzinha lá. E aí o pessoal foi comentando, essa transação aqui que fui eu que fiz, essa aqui fui eu e tal. E no final das contas, foi isso aqui que aconteceu, né? Tipo, a gente ficou igual o maluco esperando lá o bloco sair. Estão vendendo NFT. Não, mas desculpa, não foi bem isso aqui. Isso aqui tá impreciso. A gente acabou de ver o relato real, né? Que no Sim, 330. Foi o 35, né? 635 teve outro foguinho. E aí continuou. Exato. E aí o Otto ele fez uma coisa bem interessante que foi puxar todas as transações, quem quiser ver no Twitter dele lá também, que foram Taproot nesse bloco. Então tá lá a lista de todas as transações. Né? A primeira foi um gasto de script, a sua foi a segunda gasto de script? Sim. A primeira foi um gasto de script. Exato. Aí as outras foram gastos de chave, né? E no caso desse domínio, eu só escrevi a historinha também, falando que o Taproot foi ativado, botei a minha transação do Narcelli, quem quiser ler aqui também. Que legal. Ô, Narcélio, foi mais legal celebrar isso com essa nova geração aí? Porque com o Segwit, imagino que você não tinha outras pessoas aí competindo com você, competindo na brincadeira, né? Mas no Segwit, eu lembro o seguinte, em 2017 foi uma briga desgraçada aquele ano para aprovarem o Segwit, né? Teve aquela lenga-lenga todo o ano inteiro. E eu lembro que foi um alívio quando ele finalmente foi ativado. Quando foi aprovado, quando foi ativado. E aí eu estava querendo, vou fazer uma transação Segwit aqui para ver como é que funciona, aproveitar e escrever meu nome aqui, mas eu não estava muito preocupado em fazer no primeiro bloco, né? Minha namorada me ligou na hora, eu fiquei conversando com ela, foi passando os blocos, deixei para lá. Mas, assim, no dia fiz lá uma das primeiras 20 só para marcar a presença. E eu acho sensacional que, pelo menos agora, já aumentou o número de pessoas interessadas em fazer isso no Brasil. Lá no chat tinha mais gente acompanhando também, comemorando, querendo fazer também, só que, não, estou com sono, que não sei o quê. Eu lembro que tinha o Caro, o Shadow Lewis, tinha o Capivara, estava lá também, galera comemorando, né? O Dove acordou depois... Ele acordou meia hora depois. Chegou mais uma hora depois. Sensacional. Isso eu vi que já tinha passado, eu falei, eu fui, né, tipo, tomar água, dei uma, né, tranquilo. Interessante tranquilo tinha um monte de gente querendo fazer live, mas eu quero dormir. Um monte de gente falando, eu queria muito fazer uma live, mas eu quero dormir. Todo mundo, né? Mas assim, vamos ver se no próximo Soft Fork tem mais gente animada também para comemorar esse não evento, né? Parabéns, Narcélio. Você fez escola, cara. Foi divertido. O povo exagera muito meus passatempos, né? Foi divertido. Foi uma coisa legal para se fazer num domingo de madrugada. Muito legal, cara. Não mudou a vida de ninguém. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu perdi 3 mil satoshis de taxa, né? Isso, a gente até fez umas transações pagando taxa mais alta, porque isso foi um medo da gente também. Vai que na hora a fila fica muito grande, não passa, que não sei o quê. Porque até hoje, né, as taxas do Bitcoin estão muito baixinhas, está tranquilo. Mas na hora a gente, vamos fazer várias transações com taxas mais altas aqui para ver. Não sei a hora, né? Transação 100 mil satoshis que você perdeu lá na primeira. Desculpa. Na primeira transação que o Narcelli fez, ele gastou 100 mil satoshis de taxa. Na época não valia muita coisa, Bitcoin, né? Mas você vai ver hoje em dia... Né? Essas transações... Essas transações são as novas versões da transação da pizza do Bitcoin, né? Se eu quisesse ter feito uma transação para ser a primeira da história, até que dava, porque eu acho que o primeiro que pagou lá, ele não pagou muito, não. Até ia ficar, tipo, não sei, menos de $100? Não, ia ficar $10, eu acho. Não estava tão caro assim para você falar, eu fui o primeiro, mas eu só queria mesmo só marcar a presença no bloco lá. Não tem mas daqui a 4 anos vai ser $100, equivalente aí. Não eram satoshis meus, era do Márcio, ele me deu, então tá de boa. Foi para uma boa causa. Com satoshis que eu também achei, o resto perdi no mar.
Muito bom, pessoal. Muito bom. Cara, muito E legal. só repetindo, cara, na série pode achar que isso não é nada, mas assim, pelo menos isso me incentivou muito na época que ele fez e eu acredito que, tipo assim, tenha mexido na vida de muita gente também, que na É. época acompanhava lá o grupo do Facebook, né? É, Porque isso me eu fez lembro, estudar e, tipo, estar aqui hoje, entendeu? eu Claro. lembro que um dos motivos de eu começar a falar disso lá no grupo era justamente, sei lá, incentivar mais pessoas a falar nisso. Então, assim, eu lembro que depois que eu ficava lá todo dia ajudando o povo, eu notava que as pessoas iam aprendendo e iam também compartilhando isso. Então, assim, hoje em dia eu já estou aprendendo. Apareceu o Davidson aí, eu aprendo com ele. Então, assim, que bom que tem mais gente. O João também, volta e meia, tira dúvida minha. Então, que bom que tem mais gente interessada e essa quantidade de pessoas interessadas na parte técnica vai só aumentando, vai só melhorando aí a qualidade intelectual da galera. Fico feliz. E bom ver uma massa crítica aí de brasileiros aparecendo, né, na série. Bom demais. Muito legal. Muito legal. Que orgulho, meu. Que Eu vi orgulho. até alguém comentando no Twitter, tipo, os brasileiros que estão na Fiat levaram 7-1, né? A gente tá fazendo história no Bitcoin. Por que Com essa certeza. assimetria é tão grande entre brasileiros e o resto, hein? Os caras são muito Hiperinflação, cara. nerds. Nossa geração, talvez, acho que a hiperinflação é clara pro brasileiro. Dá É, para sentir né, Pô, no então por ar. que não venezuelanos, argentinos, porra? Por que brasileiros? Não, porque eles já eu não estão sei, eu já ouvi depois, falar né? Já, também já que. passou como é que chama? Já estão na lama, né? E não é verdade, argentino e venezuelano usa, ou seja, Bitcoin também. Sim, mas você não vê os venezuelanos se coordenando para mandar primeiro o bloco do Taproot. Cara, então, Ah, não, deixa eu não, comentar não. um pouco sobre isso. É que, tipo Eles assim, estão, é o sobrevivendo, é dia a Brasil, dia. é, a gente tem muito desenvolvedor bom aqui. E isso eu acho que está relacionado à nossa cultura, assim, a forma como a gente vive, socializa e tal. Porque, tipo assim, a Hum. gente não liga pra se a coisa tá funcionando ou não. O brasileiro, ele tá lá pra resolver problema. Tanto é que a gente tem um termo que é chamado gambiarra. Os outros países não têm isso. É, então, dando um exemplo, um amigo meu que já veio pro Brasil, tipo, ele não sabia falar nada de português, mas ele queria comprar um chip SIM, né, pra usar no celular. Chegou na lojinha, o cara também não sabia falar inglês e os caras foram trocando mensagem, tipo, dando jeito, tá ligado? E o brasileiro tem muito disso. E isso é muito bom para a área de tecnologia, de programação, entendeu? Então acho que por isso que o Brasil tá tão forte nessa área assim, porque tipo nossa cultura ele meio que produz bons Tem que ser programadores, estudado entendeu? pela NASA Indiretamente. mesmo, então. É. Pois é. E acho que também tem uma questão cultural que é um povo que colabora muito, né? Ou seja, nas redes sociais, né? Você vê o Narcélio quando começou ali no Face, agora tem o Discord, enfim. Eu acho que os programadores, de uma maneira geral, já é um público que compartilha muita informação e que colabora entre eles, mas acho que o brasileiro tem aí talvez, não sei, um nível a Ó, mais aí de sociabilização para colaborar e compartilhar, né, conhecimento. Eu acho que todo bitcoinheiro recebe os novatos de braços abertos, eles só não podem chegar sendo pedantes, né? Falando que é bolha, que é pirâmide, que quem compra Bitcoin é burro, sei lá. Aí toma zoada mesmo. Mas todo mundo que vem perguntar, que está interessado, todo mundo recebe de braços abertos, tira as dúvidas. É o que eu percebo. Fala, Otto, ia falar algo. Não, quando o Ivan falou aí sobre brasileiro, foi descrevendo aí a conduta dos brasileiros, eu brinquei dizendo que gosta de chamar atenção, por isso que foi lá escrever uma coisa. Vai ver os argentinos, venezuelanos não escreveram nada lá, só colocaram a transação e não se identificaram. É brincadeira. Com medo de ser identificado. Ele sabe, né? O hash, ele tem a chave. O, eu acho que também tem uma coisa, acho que o que a gente vê é o brasileiro no open source, né? Também, isso que é esse ambiente, né? E o brasileiro gosta de coisa grátis. Tipo, o Linux, acho que tem uma boa Não acho que penetração. por isso. O cara, sim, às vezes, o cara não tem Talvez dinheiro a para o soma sistema disso tudo, mas operacional. é muito incomum. Eu não sei, eu sempre achei uma questão antropológica essa da quantidade de brasileiros tão técnicos e participando do Bitcoin agora. É a oportunidade, cara. O computador dá oportunidade, a internet é um lugar de oportunidade. A questão é só de superação pessoal. Acho que acho que é acho que por isso que atrai também. E é barato, né? É barato, não tem quase custo você usar a internet.
hoje em dia. Ou seja, é baixo, tal, dá para acessível. E software livre, pô, o cara, meu, viveu, às vezes é um sentimento de retribuição, talvez, sei lá. Você vive de software livre, se você sabe, né, e pode ajudar, você vai ajudar também, vai encontrar uma forma de, tipo, retribuir aí, digamos. Eu acho que é uma série de questões juntas, né? Há um lado cultural, eu sou de Portugal, eu vejo a diferença, né? Eu acho que o brasileiro, para o bem e para o mal, se habituou a ter que desconfiar mais do Estado, a ter que desconfiar mais da moeda, das instituições, que talvez o europeu ou o americano. Por outro lado, é um povo muito sociável, né? Então esse aspecto que o Narcélio falou, do pessoal se ajudar, de compartilhar, de tirar dúvidas, de trabalhar em conjunto, acho que é uma coisa bem característica e que não existe em todo o lado, né? Isso também ajuda. A própria dimensão do país, né? Como o Brasil é gigante, as comunidades são maiores, os fóruns têm mais participantes e a pessoa sozinha consegue fazer muito menos, então a dimensão também conta. Eu acho que é tudo junto, né? Mas não há dúvida nenhuma que o Brasil está na liderança em tudo o que tem a ver com Bitcoin, né? E repare, mesmo fora, né? Mesmo fora, você vê Cold Card, tem brasileiro. Ledn, os caras primeiros que estavam fazendo empréstimos com Bitcoin como colateral, tem brasileiro. Desculpe, Narcélio. ZBD, tem brasileiro. É impressionante. Tá O próprio Bitcoin, tem o Bruninho contribuindo lá, eu também dou uma olhada no código do próprio Bitcoin. Todo lado. Seifedin é brasileiro, viveu no Brasil. Blockstream, lembram o cara, é da Blockstream, não é o cara responsável pela área de satélites e não sei o quê, o head de desenvolvimento. É impressionante, né? Satoshi é brasileiro. Não é proporcional à cota do Brasil no mundo, é muito superior. É o Satoshi.